A infância do Senhor Yeshua Jesus, segundo Tomé, começa assim. Eu, Tomé, israelita, julguei necessário levar ao conhecimento de todos os irmãos, descendentes dos gentios, dos não-judeus, a infância de nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, e tantas quantas maravilhas ele realizou depois de nascer em nossa terra. Esse menino Yeshua Jesus, que na época tinha 5 anos, encontrava-se um dia brincando no leito de um riacho, depois de haver chovido. Represando a correnteza em pequenas poças, tornava-as instantaneamente cristalinas, dominando-as somente com as suas palavras. Fez depois uma massa mole com barro, e com ela formou uma dúzia de passarinhos. Era num sábado, e havia outros meninos brincando com ele. Um certo homem judeu, vendo o que Jesus acabara de fazer, num dia de festa, foi correndo até o seu pai e contou-lhe tudo. Olha, teu filho que está no riacho, e juntando um pouco de barro, fez uma dúzia de passarinhos, profanando com isso o dia de sábado. José foi ter ao local e vê-lo. E ao vê-lo, ralhou-lhe, chamando-lhe a atenção, dizendo: por que fazes no sábado o que não é permitido? Jesus, batendo palmas, dirigiu-se às figurinhas, ordenando-lhes: voai. Naquele momento, aquelas aves feitas de barro se transformaram em aves de carne e osso e voaram. E os passarinhos foram todos embora, gorjeando. Os judeus, ao verem isto, encheram-se de admiração e foram contar aos seus superiores o que haviam visto Jesus fazer. Encontrava-se ali presente o filho de Anás, o escriba, e teve a ideia de fazer escoar as águas represadas por Jesus, usando uma planta de vime. Ante essa atitude, Jesus indignou-se e disse: malvado, ímpio e insensato, será que as poças e as águas que te estorvavam, elas te atrapalhavam em alguma coisa? Ficarás agora seco como uma árvore, sem que possas dar folhas, nem raízes, nem frutos. Imediatamente o rapaz tornou-se completamente seco. Os pais pegaram o infeliz chorando em sua tenra idade e o levaram ante ao pai de Jesus, José, maldizendo-o por ter um filho que fazia tal coisas. De outra feita, Yeshua Jesus estava em meio ao povo e um rapaz que vinha correndo esbarrou em suas costas. Irritado, Jesus lhe disse: não prosseguirás teu caminho. Imediatamente o rapaz caiu morto. Algumas pessoas que viram o que se passara disseram: de onde terá vindo esse rapaz? Pois todas as suas palavras se tornam-se fatos consumados. Os pais do defunto chegaram a José, interpelaram-no dizendo: como um filho como esse que você tem, de duas uma, ou não podes viver com o povo, ou tens de acostumá-lo a abençoar e não amaldiçoar, pois causa morte aos nossos filhos. José chamou Jesus à parte e o repreendeu da seguinte maneira: por que fazes tais coisas? Se elas se tornam a causa de nos odiarem e perseguirem? Jesus replicou:
Eu bem sei que essas palavras não vêm de ti, mas calarei por respeito à tua pessoa. Esses outros, ao contrário, receberão o seu castigo. No mesmo instante, aqueles que haviam falado mal dele ficou cego. As testemunhas desta cena encheram-se de pavor e ficaram perplexas, confessando que qualquer palavra de sua boca, fosse boa ou má, tornava-se um fato e convertia-se numa maravilha. Quando José percebeu o que Jesus havia feito, agarrou sua orelha e a puxou fortemente. E achou Jesus, o rapaz, indignou-se e disse-lhe: A ti é suficiente que me vejas sem me tocares. Tu nem sabes quem eu sou? Pois se soubesses, não me magoarias. Ainda que neste instante eu esteja contigo, eu fui criado antes de você. Naquela época encontrava-se em um local próximo um certo rabino de nome Zaqueu, o qual, ouvindo Jesus falar desta maneira com seu pai, encheu-se de admiração ao ver que, sendo menino, dizia tais coisas. Passados alguns dias, aproximou-se de José e disse-lhes: Vejo que tens um filho sensato e inteligente. Confia-o a mim, para que aprenda as letras, aprenda a ler e a escrever. Eu, da minha parte, juntamente com elas, ensinar-lhe-ei toda espécie de sabedoria e arte de saudar os mais velhos, de respeitá-los como superiores e pais, e de amar seus semelhantes. Disse-lhe todas as letras com grande esmero e clareza, desde o alfa até o ômega, desde a primeira letra do alfabeto, Aleph, e também até a última letra do alfabeto Beta. Jesus, porém, fixou os seus olhos no rabino Zaqueu e perguntou-lhe: Como te atreves a explicar beta aos outros, se tu mesmo ignoras a natureza da primeira letra do alfabeto, o alfa? Hipócrita, explica primeiro a letra A, se é que sabes, e depois acreditaremos em tudo o que disseres em relação à segunda letra do alfabeto. Começou a interrogar o professor sobre a primeira letra, porém este não pôde responder-lhe. Disse então a Zaqueu, na presença de todos, Jesus: Aprende, professor, a constituição da primeira letra e repara como tem linhas e traços médios, aqueles que vês unidos transversalmente, conjuntos elevados, divergentes. Os traços contidos na letra A são de 3 sinais, homogêneos, equilibrados e proporcionados. O professor Zaqueu, quando ouviu a exposição feita pelo menino sobre tantas e tais alegorias acerca da primeira letra do alfabeto, ficou desconcertado, ficou abismado diante da resposta e da erudição e intelectualidade que ele manifestava. Então disse aos presentes na sala de aula: Pobre de mim, não sei o que fazer, pois eu mesmo procurei a conclusão ao trazer este jovem para junto de mim. Leva-o. Então o irmão José: Eu te rogo, não posso suportar a severidade do olhar deste menino. Não consigo fazer com que seu discurso seja inteligível para mim. Não consigo entender nada do que ele diz. Este jovem não nasceu na terra. É capaz de dominar até mesmo o fogo. Talvez tenha nascido antes da criação do mundo, como ele mesmo diz. Não sei qual o ventre que pôde tê-lo carregado, e qual seio pôde havê-lo alimentado. Ai de mim! Meu amigo, estou atordoado. Não posso seguir o voo de sua inteligência, não posso seguir o nível da sua inteligência.
eu me enganei. Pobre de mim, queria muito ter um aluno e me deparei com um mestre. Percebo perfeitamente, amigos, a minha confusão. Pois velho, e tudo o mais, deixei-me vencer por uma criança. É de se ficar arrasado e morrer por causa deste menino, pois neste momento sou incapaz de olhá-lo fixamente. Que vou responder quando todos me disserem que me deixei vencer por um rapazote? Que vou explicar a respeito do que ele me disse sobre as linhas da primeira letra? Não sei, amigos, porque ignoro a origem e o destino desta criatura. Por isso te rogo, ó irmão José, pai de Jesus, que o leves para sua casa. É algo extraordinário. Ou ele é um Deus ou um anjo. Eu já não sei o que dizer. Enquanto os judeus se entretinham em dar conselhos a Zaqueu, o menino Jesus começou a rir com muita vontade e disse: frutificai agora vossas coisas e abri os olhos à luz, os cegos de coração. Vim de cima para amaldiçoar-vos e depois chamar-vos para o alto, pois esta é a ordem daquele que me enviou por vossa causa. Quando o menino terminou de falar, sentiram-se imediatamente curados todos aqueles que haviam caído sob maldição. Desde então, ninguém ousava irritá-lo para que ele não os amaldiçoasse ou viessem a ficar cegos. Dias depois, encontrava-se Jesus brincando num terraço. Um dos meninos que estavam com ele caiu do alto e então aquele menino morreu. E os outros meninos, ao verem isso, foram-se embora, e somente Jesus ficou. Pouco depois, chegaram os pais do morto e puseram a culpa nele. E disse a Jesus: Jesus então disse: Não foi eu que empurrei este menino. Apesar disso, eles o maltrataram. Então, naquele momento, Jesus deu um salto de cima do terraço, vindo a cair lá embaixo junto ao cadáver. Então, ele pôs-se a gritar bem alto: Então Jesus gritou o nome do menino, Zenon, bem alto. Zenon! Assim se chamava o menino. Então ele disse: Zenon, levanta-te e responde-me. Foi eu que te empurrei? Então o menino Zenon, que havia caído do terraço morto, levantou-se rapidamente e disse: Não, Senhor. Tu não me jogastes, porém me ressuscitastes.
Ao ver isso, todos os presentes ficaram consternados e perplexos. Os pais do menino glorificaram a Deus por aquele maravilhoso feito e adoraram reverenciando a Yeshua Jesus. Poucos dias depois, estava um jovem cortando lenha nas redondezas e aconteceu que o machado escapou e cortou a planta de seu pé. O infeliz estava morrendo, rapidamente por causa da hemorragia que havia dado. Sobreveio, pois, um grande alvoroço e juntou-se muita gente. Também Jesus veio ver o que estava acontecendo. Depois de abrir o espaço à força por entre a multidão, chegou junto do ferido e com as suas mãos apertou o pé injuriado e ferido do jovem, que num instante ficou totalmente curado. Então Jesus disse ao rapaz: levanta-te, levanta-te agora, continua cortando a lenha e lembra-te de mim. A multidão, quando se deu conta do que havia acontecido, reverenciou o menino Jesus, dizendo: verdadeiramente, o Espírito de Deus habita este rapaz. Então, quando ele tinha 6 anos, sua mãe deu-lhe certa vez um cântaro para que fosse enchê-lo de água e o trouxesse para a sua casa. No caminho, Jesus tropeçou nas pessoas e a vasilha quebrou-se. Ele então, estendendo o manto com a qual se cobria, encheu-o de água e o levou à sua mãe. O seu manto era de linho. E esta, ao ver tal maravilha, pôs-se a beijar a Jesus e foi guardando em seu íntimo todos os mistérios que o via realizar. Certa vez, sendo tempo de semeadura, saiu Jesus com seu pai José para semear trigo em uma propriedade. Enquanto José esparramava as sementes, o menino Jesus teve também a vontade de semear um grãozinho de trigo. Após ceifar e debulhar, sua colheita somou 100 coros, equivalente a quase 40.000 litros. Convocou em sua propriedade todos os pobres da região e repartiu com eles os grãos. José depois levou para si o restante. Então Jesus tinha 8 anos quando ele operou este milagre. Seu pai, que era carpinteiro, fazia arados e cangas. Certa vez, recebeu o encargo de fazer uma cama para certa pessoa de boa posição e rica. Aconteceu que uma das tábuas era mais curta que a outra. E por isso José não sabia como fazer e proceder naquela situação. Então o menino Jesus disse a seu pai: põe no chão ambas as tábuas e iguala-as pela metade. Assim fez José. Jesus foi até a outra extremidade, pegou a tábua mais curta e a esticou-a, deixando-a tão comprida quanto a outra. José, seu pai, encheu-se de admiração ao ver o prodígio e cobriu o menino de abraços e beijos, dizendo: feliz de mim, porque Deus me deu este menino. José, percebendo que a inteligência do menino ia amadurecendo, ao mesmo tempo que a idade dele, quis novamente impedir que ele permanecesse analfabeto. Por isso, levou-o até um outro professor e colocou-o à sua disposição.
Então ele disse ao professor: Então o professor disse: Ensinar-te-ei, em primeiro lugar, as letras gregas, depois as hebraicas. Era evidente que o professor conhecia bem a capacidade do rapaz e sentia medo dele. Depois de escrever o alfabeto, entretinha-se com ele por um longo tempo, sem obter nenhuma resposta dos seus lábios. Finalmente disse-lhe Jesus: Se você é mestre de verdade e conhece perfeitamente as letras, dize-me, primeiro, qual é o valor da primeira letra do alfabeto, então eu te direi qual é o valor da segunda letra do alfabeto. Irritado, o professor bateu-lhe na cabeça. Quando o menino Jesus sentiu a dor, amaldiçoou-o e imediatamente o professor desmaiou e caiu de bruços no chão. O jovem voltou para a casa de José. Este encheu-se de pesar e disse a Maria que não o deixasse sair de casa, porque todos aqueles que o aborreciam vinham a morrer. Passado algum tempo, outro professor que era amigo íntimo de José disse-lhe: Leva teu filho à escola, talvez com delicadeza eu possa ensinar-lhe as letras. Então José respondeu: Se te atreves, meu irmão, pode levá-lo contigo. O professor o aceitou com muito receio e preocupação. Porém, o menino demonstrou boa vontade e progredia a olhos vistos. Certo dia ele entrou rapidamente na sala de aula e encontrou um livro colocado sobre a carteira. Pegou-o e, sem parar de ler as letras que nele estavam escritas, abriu sua boca e começou a falar, levado pelo Espírito Santo, ensinando a lei aos circunstantes que o escutavam. Uma grande multidão que havia se juntado o ouvia, e cheia de admiração pela maravilha de sua doutrina e pela clareza de suas colocações, considerando que era uma criança, que assim lhes falavam a todos. José, quando soube disso, encheu-se de medo e correu imediatamente até a escola, receando que também aquele professor pudesse ter sido maltratado. Este, porém, disse-lhe: Saiba, irmão, que recebi este menino como que se fosse um aluno comum, e acontece que está sobejando graça e sabedoria. Leva-o, por favor, para tua casa. Ao ouvir essas palavras, o menino sorriu e disse: Agradeço a ti por haveres falado com retidão e dado um testemunho justo. Será curado aquele que anteriormente foi castigado. Imediatamente, o outro professor, que havia sido amaldiçoado e tinha caído no chão por ter batido na cabeça dele, sentiu-se bem. José pegou o menino e foram para casa. Uma outra vez, José mandou seu filho Tiago juntar lenha e trazê-la para casa. O menino Jesus acompanhou-o, mas aconteceu que, enquanto Tiago recolhia os gravetos, uma cobra picou-lhe a mão. Tendo caído no chão, ficou completamente largado, e estando já para morrer, quando Jesus aproximou-se e assoprou a mordida, imediatamente desapareceu a dor, e a cobra explodiu, e Tiago recobrou imediatamente a sua saúde. Aconteceu depois, nas vizinhanças de José, que um menino que vivia doente veio a falecer. Sua mãe chorava inconsolavelmente. Jesus, ao tomar conhecimento da dor daquela mãe e do tumulto que se formava, acudiu rapidamente ela, encontrando o menino já morto,
Jesus tocou-lhe no peito e disse: Pequenino menino, falo contigo agora. Não morras, mas vive feliz e fica com a tua mãe. No mesmo instante, o menino abriu os olhos e sorriu. Então disse Jesus à mulher: Anda, pega-o, dá-lhe leite e lembra-te de mim. Ao presenciar o acontecido, os presentes encheram-se de admiração e exclamaram: Na verdade, este menino ou é um Deus ou é um anjo de Deus, pois tudo que sai da sua boca torna-se um fato consumado. Jesus saiu dali e pôs-se a brincar com os outros jovens. Dias depois sobreveio um grande tumulto, onde construíram uma casa. Jesus levantou-se e dirigiu-se até o local, vendo ali um cadáver estendido no chão. Tomou-lhe a mão e dirigiu-se a ele nos seguintes termos, dizendo: Homem, falo contigo, levanta-te e termina o trabalho de construção desta casa. Ele se levantou em seguida e o reverenciou. A multidão que viu essa cena encheu-se de admiração e disse: Esse rapaz deve ter vindo do céu, pois tem livrado muitas almas da morte e ainda seguirá livrando mais durante a sua vida. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, seus pais, como de costume, foram em caravana até Jerusalém para assistir às festas da Páscoa. Quando as festas terminaram, voltaram para casa. No instante de partir, o menino Jesus retornou a Jerusalém, enquanto seus pais pensavam que o encontrariam junto com a comitiva de pessoas que estavam voltando de Jerusalém para casa. Depois do primeiro dia de marcha, puseram-se a buscá-lo entre os seus parentes na multidão que voltava para casa. Não o encontrando, preocuparam-se muito e voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Finalmente, depois do terceiro dia, encontraram-no no templo de Jerusalém, sentado em meio aos doutores, escutando-os, e também lhe fazia muitas perguntas. Todos estavam atentos a ele e admirando-se de ver que o menino, como era, deixava os anciãos, os velhos e os mestres do povo sem palavras, averiguando os principais pontos da lei e as parábolas dos profetas. Aproximando-se Maria, sua mãe, lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Veja como que preocupação temos estado a te procurar por todo esse tempo. Jesus, porém, respondeu a ela: Por que me procuravas? Não sabias, acaso, que devo ocupar-me das coisas que se referem ao meu Pai? Os escribas e fariseus indagaram a ela: És tu, acaso, a mãe deste menino? Ela respondeu: Sim, eu sou. Então eles retrucaram: Pois feliz de ti entre as mulheres, já que o Senhor teve por bem bendizer o fruto do teu ventre, porque semelhantes glória, virtude e sabedoria não ouvimos, nem vimos, jamais. Jesus, levantando-se, seguiu sua mãe. Era obediente a seus pais. Sua mãe guardava todos esses fatos no seu coração. Enquanto isso, Jesus ia crescendo em idade, sabedoria e graça.
Graças sejam dadas a Ele por todos os séculos dos séculos. Amém. Você acabou de ouvir a infância de Jesus contada por Tomé, o apóstolo. Esses escritos e esta história está registrada em um livro que foi negado a toda a população do mundo pela Igreja Católica quando esta tirou e excluiu dos livros da Bíblia Católica quando eles estavam sendo formados. Mas você ouviu aqui e agora, com exclusividade, a infância de nosso Senhor e Salvador Jesus, segundo Tomé, o apóstolo israelita de Jesus. A seguir, você estará ouvindo a descida de Jesus Cristo ao inferno, contada por Nicodemos. Nicodemos é o filho de Simeão, aquele que pegou Yeshua Jesus nos braços e disse: despede o teu servo em paz, Senhor, porque eles já têm visto o rei de Israel. Prepare-se, porque você vai ouvir agora também palavras que estão escritas em livros que foram excluídos pela Igreja Católica Apostólica Romana, pelos papas, bispos e cardeais que criaram a Bíblia, porque a Bíblia que você tem é católica reformada. Os católicos, não colocando esses livros na Bíblia católica, eles também não vieram para a Bíblia protestante, porque a Bíblia protestante é uma reforma da Bíblia católica, que foi tirado alguns livros dela. Preste muita atenção, abra seus ouvidos, porque você vai ouvir palavras que estavam ocultas a você até o dia de hoje. Os apóstolos tinham acesso a esses escritos. O Evangelho de Nicodemos, Atos de Pilatos e descida de Cristo ao inferno. Você vai ouvir agora, então, o Evangelho de Nicodemos, que não está na Bíblia Católica nem na Protestante, porque quando os padres cardeais e papas da Igreja Católica criaram a Bíblia, o livro sagrado da Igreja Católica, acharam por bem excluir esses livros e chamá-los de não canônicos, por vontade própria e por maldade, visto que eles não permitiam ninguém ler a Bíblia, e por isso não queriam que o povo tivesse acesso nem a Bíblia que eles tinham criado e nem a livros secretos do qual eles não quiseram nem colocar na Bíblia para as pessoas do alto escalão da igreja poderem conhecer. O Evangelho de Nicodemos, versão grega. Então José disse:
E por que vos admirais que Jesus tenha ressuscitado? O admirável não é isto. O admirável é que não somente ele ressuscitou, como também devolveu a vida a um grande número de mortos, que há muito não são vistos em Jerusalém. E se não conheceis os outros, conheceis sim pelo menos Simeão, aquele que tomou Jesus nos braços, assim como também seus 2 filhos, que igualmente foram ressuscitados. Pois a esse pouco tempo nós mesmos demos sepultura a eles, e agora podem contemplar seus sepulcros abertos e vazios, e estão vivos e morando em Arimateia. Então, os sacerdotes do templo de Jerusalém enviaram algumas pessoas e comprovaram que os sepulcros estavam abertos e vazios. José então disse: vamos a Arimateia e veremos se o encontramos. Então, levantando-se os sacerdotes Anás e Caifás, José, Nicodemos e Gamaliel e outros em sua companhia foram até Arimateia, aonde encontraram aqueles a quem José se havia referido. Fizeram então orações e abraçaram-se mutuamente. Depois regressaram a Jerusalém em sua companhia e os levaram até a sinagoga. E ali postos, fecharam as portas e colocaram o Antigo Testamento dos judeus no centro, e os sacerdotes disseram-lhe: queremos que jureis pelo Deus de Israel e por Adonai Jeová, para que assim digas a verdade de que como vocês ressuscitaram, e quem é aquele que vos tirou de dentre os mortos. Quando os que tinham ressuscitados estavam presentes, porque foram buscados em suas casas pelo sinédrio do templo de Jerusalém, ouviram isso, fizeram sobre suas faces um grande suspense e disseram aos pontífices: dai-nos papel e tinta e pena. E trouxeram-lhes, e sentando-se, escreveram da seguinte maneira: Ó Senhor Yeshua Jesus, ressurreição e vida do mundo, dai-nos a graça para fazermos o relato da sua ressurreição e das maravilhas que fizeste no inferno. Nós estávamos então no inferno, em companhia de todos os que haviam morrido desde o princípio. E na hora da meia-noite, amanheceu naquelas trevas, algo assim como a luz do sol. E com o seu brilho, fomos todos iluminados e podemos ver-nos uns aos outros. E ao mesmo tempo, o nosso pai, Abraão, os patriarcas, os profetas, e todos em uma só voz, regozijaram-se e disseram entre si: esta luz provém de um grande resplendor. Então, o profeta Isaías, ali presente, disse: essa luz provém do Pai, através do seu Filho. Sobre ela, eu profetizei quando ainda estava na terra, desta maneira: terra de Ablão, a terra de Naphtali, o povo que estava sumindo nas trevas, viu uma grande luz. Depois surgiu do meio um asceta do deserto, e os patriarcas perguntaram-lhe: quem sois? Então ele respondeu: eu sou João, o último dos profetas, aquele que preparou o caminho do Filho de Deus e pregou o arrependimento ao povo para a remissão dos pecados. O Filho do Deus Altíssimo veio ao meu encontro e, ao vê-lo de longe, disse ao povo: eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E com a minha própria mão batizei-o no Rio Jordão. E vi o Espírito Santo em forma de pomba que descia sobre ele. E ouvi bem a voz do teu pai,
Deus, que assim dizia: Este é o meu filho amado, o que me agrada e que tenho nele grande prazer. Por isso mesmo, também enviou-me a vós, para anunciar-vos a chegada do Filho de Deus unigênito a este lugar, a fim de que aquele que acreditar nele seja salvo, e quem não acreditar seja condenado. Por isso recomendo a todos que, enquanto ouvirdes, o reverencieis somente a ele, porque esta é a única oportunidade que dispondes para se arrependerdes pelo culto que rendestes aos ídolos enquanto viveis no mundo mau de antes, e pelos pecados que cometestes. Isso já não poderá ser feito em outra ocasião. Ao ouvir o primeiro a ser criado e pai de todos, a instrução que João dava, dado que se encontravam no inferno, disse Adão ao seu filho Sete: Meu filho, quero que digas aos pais do gênero humano, da raça humana, e aos profetas para onde eu o enviei quando eu caí no transe da morte. Então Sete disse: Profetas e patriarcas, escutai, meu pai Adão, a primeira das criaturas, caiu uma vez em perigo de morte, e enviou-me para fazer orações a Deus muito próximo da porta do paraíso, para que me fizessem chegar por meio de um anjo até a árvore da vida, a árvore da misericórdia, de onde haveria de tomar do óleo, para que com ele meu pai fosse ungido, para que assim ele pudesse recuperar-se da sua doença. Assim eu fiz, e depois de fazer minha oração, um anjo do Senhor veio a mim e disse: O que você está pedindo, Sete? Você está buscando o óleo que cura as doenças? Ou a árvore que destila para a doença do teu pai? Isso não pode ser encontrado agora. Vai, pois, e diz ao teu pai Adão que depois de 5.500 anos, a partir da criação do mundo, haverá de descer o Filho do Deus humanizado. Encarregar-se-á de ungí-lo com este óleo, e teu pai levantar-se-á, e além disso, purificá-lo-á, tanto a ele quanto aos seus descendentes, com água e com o Espírito Santo. E então, sim, você ver-se-á curado de todas as doenças, Adão. Porém agora, isto é impossível. Os patriarcas e os profetas que ouviram isto, alegraram-se grandemente. E enquanto todos estavam se regozijando desta forma, Satanás, o herdeiro das trevas, veio e disse ao inferno: Ó tu, devorador insaciável de todos, ouve as minhas palavras. Anda por aí um certo judeu de nome Jesus, que se chama a si mesmo Filho de Deus. Mas, como é um homem puro, os judeus deram-lhe a morte na cruz, graças às nossas cooperações. Agora então, que acaba de morrer, estejam preparados para que possamos colocá-lo aqui, bem aprisionado, pois eu sei que não é mais do que um simples e mero mortal. E ouvi até dizer: Deste jeito, minha alma está triste por causa da morte. Sabes, além disso, que ele me causou muitos danos no mundo, enquanto vivia entre os mortais. Pois onde quer que eu encontrasse meus servos, ele os perseguia. E todos os homens que eu deixava mutilados, cegos, coxos, leprosos, paralíticos ou algo semelhante, ele os curava, somente com a sua palavra. Até muitos deles, para os quais eu já havia preparado sepultura, ele fazia reviver somente com a sua palavra. Então disse o inferno desta forma: E ele é tão poderoso assim, que pode fazer tais coisas somente com a sua palavra? E sendo ele assim, tu porventura te atreves a enfrentá-lo?
Eu creio que diante de alguém como ele, ninguém poderá se opor. E o que disseste, tê-lo ouvido exclamar, expressando seu temor da morte diante dela, disse-o sem dúvida, para rir-se de ti e enganar-te, Satanás, para poder desafiar-te com o seu poder. E então, ai de ti por toda a eternidade. Ao que Satanás respondeu: ó inferno, devorador insaciável de todos, sentiste tanto medo assim ao ouvir falar deste nosso inimigo em comum? Eu nunca lhe tive medo, e bem que aticei os judeus, e eles o crucificaram, e deram-lhe de beber fel com vinagre. Prepara-te, então, para que quando venha para cá, vocês possam subjugá-lo firmemente nas cadeias e correntes deste inferno. Então o inferno respondeu: herdeiro das trevas, filho da perdição, caluniador, acabas de dizer-me que ele fazia reviver somente com a sua palavra a muitos dos quais tu havia preparado para a sepultura? Se, pois, eles livrou outros do sepulcro, como é que, com que forças nós seremos capazes de subjugá-lo aqui? Há pouco tempo devorei um cadáver chamado Lázaro, porém, pouco depois, um dos vivos, somente com a sua palavra, arrancou-o à força das minhas entranhas. E penso que é ele o mesmo ao qual tu te referes. Se, pois, viermos a recebê-lo aqui, tenho medo de que corramos perigo também com relação aos demais, porque deve saber que vejo agitado todos os que devorei desde o princípio, e sinto dores na minha barriga. E Lázaro, aquele que me foi arrebatado, tirado daqui anteriormente, não é um bom presságio, pois voou rapidamente para longe de mim, não como um morto, mas sim como uma águia veloz. Tão rapidamente, ele se arremessou para fora da terra. Assim, pois, conjuro-te, por tuas artes e pelas minhas, que não o tragas aqui. Tenho para mim que o fato de ele ter se apresentado em nossa mansão quer dizer que todos os mortos cometeram pecado, e considera que pelas trevas que possuímos, se o trouxeres aqui, não me restará nenhum só dos mortos. Enquanto Satanás e o inferno dizia tais coisas entre si, produziu-se uma grande voz, como um trovão, que dizia desta forma: elevai, ó príncipes, vossas portas, descerrai, ó portas eternas, e o Rei da Glória entrará. Quando o inferno ouviu isto, disse a Satanás: sai, se é capaz de enfrentar este que está em glória e luz. E Satanás saiu. Depois, o inferno disse para os seus demônios: tranquem bem e fortemente as portas de bronze e os ferrolhos de ferro do inferno, minhas fechaduras, e examinai tudo o que está em pé, pois se aquele que vem entrar aqui, apoderar-se-á de nós todos aqui. Os pais, Abraão, Isaque, Jacó e todos que tinham morrido na esperança da vida, ao ouvirem isso, começaram a fazer-lhe zombarias. Começaram a zombar do inferno e da morte. Comilão, insaciável, inferno, abre as portas para que o Rei da Glória entre.
Então o profeta Davi disse: não sabe, cego, que estando eu ainda no mundo, fiz esta profecia? Elevai, ó príncipes, vossas portas. E Isaías se levantou, o profeta, e disse por sua vez: eu, quando estava vivo pela virtude, previ. Os mortos ressuscitarão, e os que estão no sepulcro levantar-se-ão, e os que vivem na terra alegrar-se-ão. E onde estão, ó morte, o teu agrilhão? Aonde está, inferno, a tua vitória? Então, de novo, veio uma voz que dizia: levantai as portas, ó inferno. O inferno, que ouviu repetir esta voz, disse como se não perecesse, disfarçando e fingindo que não estava ouvindo: quem é este, o Rei da Glória? E os anjos que acompanhavam Yeshua Jesus em sua glória responderam: este Rei da Glória é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. E num instante, a convocação de conjuração desta voz, as portas de bronze se tornaram pequeninas, e os ferrolhos de ferro ficaram reduzidos a pedaços, e todos os defuntos acorrentados viram-se livres de suas correntes, e nós dentre eles. E entrou o Rei da Glória na figura humana, e todos os santos e todos os cantos escuros do inferno foram iluminados. Você está ouvindo a descida de Yeshua Jesus ao inferno, contada pelo apóstolo Nicodemos. Em seguida, o inferno começou a gritar: fomos vencidos, ai de nós! Mas quem és tu que possui tal poder e força? Quem és tu que vens aqui sem pecado? Aquele que é pequeno na aparência e poder e pode grandes coisas, o humilde, o excelso, o servo e o Senhor, o soldado e o rei, aquele que tem poder sobre os vivos e os mortos. Foste pregado na cruz e colocado no sepulcro, e agora ficaste livre e desfizeste nossas forças. Então, por conseguinte, é tu, Jesus, de quem falava-nos o grande sátrapa Satanás, que pela cruz e pela morte tornar-te-ia dono do mundo todo? Então o inferno encarregou-se de Satanás e disse-lhe: filho das trevas, herdeiro do fogo e da tempestade, inimigo dos santos, que necessidade tinhas de providenciar para que o Rei da Glória fosse crucificado e que viesse depois aqui e nos despojasse? Vira-te e olha, que em mim não ficou nenhum morto, pois que tudo o que ganhaste pela árvore da ciência, do bem e do mal, o perdeste pela cruz. Todo o teu gozo converteu-se em tristeza, e a pretensão de matar o Rei da Glória provocou tua própria morte, Satanás. E uma vez que te recebi com a recomendação de subjugar-te fortemente, aprenderás com a própria experiência quanto mal sou capaz de infligir-te, ó chefe dos diabos, princípio da morte, raiz do pecado, final de toda a maldade, que encontraste de mal em Jesus e Yeshua para buscar sua perdição. Como tivestes coragem para perpetrar um crime tão grande? Por que te ocorreu fazer um varão como este descer até as trevas, pois as despojou de todos os que morreram desde o princípio? Enquanto o inferno admoestava e repreendia Satanás,
o Rei da Glória estendeu sua mão direita e com ela pegou e levantou o primeiro pai, Adão. Depois dirigiu-se aos demais e disse-lhes: Venham aqui comigo todos os que foram feridos de morte pelo madeiro que me tocou, pois eis que eu vos ressuscito pela madeira da cruz. E com isto levou todos para fora. E o primeiro pai Adão apareceu transbordante de gozo e dizia: Agradeço, Senhor, tua magnanimidade, pois me haveres tirado do mais profundo inferno. E também todos os profetas e santos disseram: Damos-te graça, ó Messias Salvador do mundo, porque tiraste nossa vida da corrupção. Depois de assim haverem falado, o Salvador abençoou a Adão na testa com o sinal da vida, o selo de Deus. Depois fez a mesma coisa com os patriarcas, profetas, mártires e progenitores. E a seguir pegou-os a todos e deu um salto do inferno. Enquanto ele caminhava, os santos pais seguiam-no cantando e dizendo: Bendito é aquele que vem em nome de Yahvé. Aleluia! Seja para ele os louvores de todos os santos. E então o caminho do paraíso, levando pela mão o primeiro pai Adão. E ao chegar, entregou-o, assim como os demais justos, ao arcanjo Miguel. E quando entraram pela porta do paraíso, saíram 2 anciãos, aos quais os santos pais perguntaram: Quem são vocês, que não viestes à morte, nem desceste ao inferno, mas viveis de corpo e alma no paraíso? Um deles respondeu e disse: Eu sou Enoque, aquele que agradou ao Senhor, e foi trazido aqui por ele. E este ao meu lado é Elias, o tisbita. Ambos seguiremos vivendo até a consumação dos séculos. Então seremos enviados por Deus para enfrentar o anticristo e ser mortos por ele, e ressuscitar no 3º dia, para depois sermos arrebatados pelas nuvens ao encontro do Senhor. Enquanto eles assim se expressavam, veio outro homem de aparência humilde, que levava ainda sobre os seus ombros uma cruz. Os santos pais disseram-lhe: Quem és tu, que tens o aspecto de ladrão? E essa cruz que você leva sobre os teus ombros? Ele respondeu: Eu, segundo dizes, eu era ladrão e assaltante no mundo, e por isso os judeus prenderam-me e entregaram-me à morte na cruz, juntamente com nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. E enquanto ele pendia na cruz, ao ver os prodígios que se sucederam, acreditei e roguei a ele, dizendo: Senhor, quando reinares, não te esqueças de mim. E ele logo me disse: Em verdade, eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vim, pois, com minha cruz nas costas até o paraíso, e encontrando o arcanjo Micael, ele me disse: Nosso Senhor Jesus, aquele que foi crucificado, enviou-me aqui. Leva-me então até a porta do Éden. E quando a espada de fogo viu o sinal da salvação em mim, abriu-me a porta e entrei. Depois, o arcanjo Miguel disse-me: Espera um momento, já que primeiro deve entrar no paraíso o primeiro pai da raça humana, Adão, em companhia dos justos, para que eles também entrem. E agora, ao vê-los, sai ao vosso encontro. Quando os santos ouviram isso, exclamaram em alta voz da seguinte maneira: Grande é o nosso Senhor, e grande é o seu poder.
Você está ouvindo a descida de Yeshua Jesus ao inferno, segundo o Evangelho de Nicodemos, o Evangelho escondido de nós, da Igreja Católica, e não foi posto na Bíblia, mas agora você ouve com exclusividade no programa Palavra de Vida Eterna. Então, depois de os santos ouvirem isto e exclamarem em alta voz da seguinte maneira: grande é o nosso Senhor, e grande é o seu poder, dormindo no meu leito, em sonho, eles continuaram dizendo: tudo isto nós vimos e ouvimos. Os dois irmãos gêmeos, que fomos também enviados pelo arcanjo Micael e designados para pregar a ressurreição do Senhor antes de ir até o Jordão e sermos batizados. Para ali fomos e fomos batizados, juntamente com outros defuntos também ressuscitados. Depois viemos a Jerusalém, e celebramos a Páscoa da ressurreição. Mas agora, na impossibilidade de permanecermos aqui, nós estamos indo. Quando a caridade então de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunicação do Espírito Santo estejam convosco. E uma vez isto escrito e fechados os livros, deram metade aos anciãos sacerdotes e a outra metade a José de Arimateia e a Nicodemos. Eles, por sua vez, desapareceram imediatamente para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Jerusalém, Jerusalém. Você acabou de ouvir a descida de Yeshua Jesus ao inferno. Ele está contido no livro O Evangelho de Nicodemos.